Eu sou o Padre Diego Bettoni do movimento Um Só Coração. Esse é o momento de coração a coração para mergulharmos na misericórdia de Deus, nessa devoção tão maravilhosa que nos transmitiu Santa Faustina através de suas revelações. Hoje vamos refletir os números 32 e 33 do Diário de Santa Faustina. Começo a ler. Uma vez ouvi estas palavras: vai falar com a superiora e pede que te permita fazer diariamente 1 hora de adoração, durante 9 dias. Nessa adoração, procura unir a tua oração à de minha mãe. Reza de coração em união com Maria e também procura durante esse tempo fazer a via sacra. Recebi a permissão, não para 1 hora inteira, mas apenas para o quanto me permitisse o tempo após as minhas obrigações. Eu devia fazer essa novena por intenção da minha pátria. No 7º dia da novena, vi Nossa Senhora entre o céu e a terra, vestida de branco, rezando com os braços cruzados sobre o peito, olhando para o céu. E do seu coração saíam raios de fogo. Uns se dirigiam para o céu, enquanto outros cobriam a nossa terra. Santa Faustina, rogai por nós. Estamos nesse momento em que Santa Faustina escuta de Jesus para ela fazer 1 hora de adoração durante 9 dias e fazer a via sacra, que vamos comentar, e fazer tudo isso em união com Nossa Senhora. Em união com Nossa Senhora, mas sempre através da obediência, porque ela é religiosa. E a superiora então falou que não podia ser 1 hora inteira. Só o quanto permitisse o tempo após as suas obrigações. Então também nós, muitas vezes queremos rezar e devemos nos esforçar e querer rezar bastante, não é verdade? Mas o importante é também saber que temos as nossas obrigações diárias. Então, precisamos ficar ansiosos e, não posso rezar tudo aquilo que eu quero. Oferecer também as nossas obrigações, os nossos deveres, a nossa vida cotidiana, que seja uma oração. Mas também é importante ter aqueles momentos em que eu vou para o quarto, para o interior do meu coração, lá no interior do meu espírito, unir o meu coração com o coração de Jesus. É importante termos estes momentos de orações. E aqui Jesus fala da hora de adoração, a hora eucarística. Estar com Jesus na Eucaristia, porque Jesus está na Eucaristia. Inclusive, eu já falei várias vezes, é o único lugar que Jesus está fisicamente, porque quando a gente reza, ele está espiritualmente, mas na Eucaristia ele está fisicamente. Olha só que maravilha estar diante em adoração, estar na companhia de Jesus, mas sempre juntos com Nossa Senhora. Por isso, é um conselho que nas nossas orações, nas meditações, antes da Santa Missa, também no momento de louvor, sempre no início, temos que convidar Nossa Senhora para fazer-se presente na nossa oração. Com uma oração simples. Nossa Senhora, minha mãezinha, participa da minha oração. E assim a gente une o nosso coração com o Imaculado Coração de Maria. E não adianta dizer que não. Jesus ama a sua mãe. Que filho que não ama a sua mãe? E ainda, se o filho não é tão bom, mas imagina Jesus Cristo. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele ama a sua mãe. Imagina quando ele vê o nosso coração unido ao coração da sua mãe. Olha só, pode até
Jesus negar alguma coisa para nós. Agora para sua mãe não vai negar. Então a gente vai se unir, né, a Nossa Senhora e vamos ter certeza que estamos diante de Deus. Olha só que maravilha estar sempre com Nossa Senhora. E a igreja sempre teve essa consciência desde o início da importância. Isso que Jesus está pedindo no diário é aquilo que sempre aconteceu na igreja. Olha só, no início da igreja, lá nos Atos dos Apóstolos, os discípulos no cenáculo, todos eles perseveravam unanimemente na oração. Como é importante rezar. Juntamente com Maria, a mãe de Jesus. Então aquilo que Jesus está pedindo para Santa Faustina no diário é aquilo que sempre ele pediu e por isso que os discípulos, depois da sua morte e ressurreição e ascensão aos céus, sempre fizeram. Porque aprenderam a importância de Nossa Senhora e os apóstolos ainda muito mais, lá nas bodas de Caná, viram como Nossa Senhora é intercessora. E por isso no cenáculo falaram, Nossa Senhora reza aqui conosco, vamos unir o nosso coração com o seu coração. E os primeiros fiéis, nos diz também no capítulo 4, eram um só coração. Daí vem também o nome do nosso movimento que divulga a misericórdia, que se chama Um Só Coração. Vem justamente dos primeiros fiéis, dos primeiros cristãos, que eram um só coração, e se percebe já desde o início que eram um só coração, unidos ao Imaculado Coração de Maria. Olha só, quanto mais perto a gente vai da fonte, numa água, num rio, quanto mais a gente vai para a fonte, mais pura é a água, mais cristalina. Então vão lá no início, na fonte da igreja, do nascimento da igreja, pois está Nossa Senhora, juntos em oração. Então, para mostrar que aquilo que Jesus está pedindo no diário para Santa Faustina é aquilo que a igreja sempre teve consciência, de estar unidos em oração a Nossa Senhora. E nós devemos aprender também, assim como os discípulos, os primeiros cristãos, a realmente sempre nas nossas orações pedir a intercessão de Nossa Senhora. Vamos para a missa? Antes de começar, Nossa Senhora esteja aqui do meu lado, me ajuda a participar, a rezar bem na Santa Missa. Na hora da nossa meditação, fazer os atos de fé, esperança e caridade, fazer também um pedido do Espírito Santo que conduza a nossa oração, mas sempre dizer, Nossa Senhora, esteja aqui comigo também rezando. Olha só como é importante aquilo que Jesus fala para Santa Faustina, está também falando para nós, porque Jesus sabia que essas palavras estariam escritas no diário e que eu e você estaríamos lendo nesse momento e que era importante esse conselho de rezar de coração em união com Maria. Esse é um conselho diretamente de Jesus. Não só de uma pessoa piedosa, não é um conselho do Padre Diego, não sei de quem, de uma pessoa do nosso grupo de oração ou do movimento, é um conselho do próprio Jesus Cristo, para você e para mim. Quando você rezar, una o seu coração, a sua oração com a minha mãe. Exatamente, o nosso coração unidos ao Imaculado Coração de Maria, rezar com ela. E aqui nessa novena, que ela tinha a intenção pela sua pátria, pela Polônia, e também é importante a gente rezar pela nossa pátria, vamos rezar pelo Brasil, vamos rezar, vamos unir o nosso coração ao Imaculado Coração de Maria e rezar pelo nosso Brasil, rezar pelos nossos governantes, rezar pela nossa pátria, rezar pelo nosso povo brasileiro que necessita de Deus. Que Nossa Senhora pise na cabeça da serpente. Precisamos também rezar, e é importante rezar pela nossa pátria, pelas autoridades, pelos governantes, rezar por todos. Muito bem, e nessa novena
ela vê, justamente no 7º dia, Nossa Senhora entre o céu e a terra. Eu fui pároco da paróquia de Casusa Ferreira, um abraço para todos os casusenses, e lá a padroeira é Nossa Senhora do Belo Horizonte. Olha só que título bonito, Nossa Senhora do Belo Horizonte. E eu sempre falava assim para os paroquianos, vocês já viram o horizonte? Lá no fundo do horizonte, aquela linha do horizonte, o que o horizonte faz? Une o céu e a terra. Pois Nossa Senhora é o Belo Horizonte, ela une a eternidade com o tempo, ela une o céu com a terra. Esses raios que brotam do seu imaculado coração vão para todos os lados, porque ela é rainha do céu e da terra. Ela é a mãe do rei. Mãe do rei é rainha, ela é a rainha do céu e da terra. Ela é maravilhosa, por isso vamos sempre estar com ela. É um grande conselho, é o próprio Jesus que está falando. Será que nós somos surdos? E por isso, quando a gente se afasta da igreja, a primeira coisa que a gente perde é a nossa mãe, a Nossa Senhora. Claro, porque ela pisa na cabeça da serpente, o demônio não gosta dela. Quando afasta da igreja, primeira alegria do demônio é nos afastar, embora que o demônio não pode ter alegria, né? Ele já é, né? Já está lá no quinto dos infernos. Mas o que acontece é que separou o filho da mãe. Sabe quando você separa o filhote da, né? Não sei se vocês já assistiram aqueles documentários, né? Que tem a leoa. O que faz muitas vezes os inimigos? Ou tá lá uma fêmea, separar o filhote da mãe. Separa, que é mais fácil pegar ele. Porque a mãe não deixa. Então o demônio quer afastar. E uma das coisas que acontece quando sai da igreja católica é um desrespeito à Nossa Senhora. Você pode até ter desrespeito com os santos. Ai, o que eu estou falando? É horrível, mas ainda tu pode dizer, eu não aceito os santos. Quero ver você chegar lá no céu e falar para Jesus, quando Jesus olhar assim, dizer assim, o que você falava da minha mãe? É que não tem filho que aceite alguém falar mal da sua mãe, né? E aí? Foi você. O que disse? Pode repetir agora, cara a cara aqui. Repete cara a cara aqui. O que você falava da minha mãe? Quem é você? Muito bem. Mas que Deus tenha misericórdia, porque isso também é ignorância. Muito bem. Então, Nossa Senhora do Belo Horizonte. E a igreja, como eu falei, sempre teve essa consciência. Aqui também, nesses números, fala da Via Sacra. Uma tradição maravilhosa, são os passos da paixão, do sofrimento, da morte de Jesus. Meditar a paixão de Cristo é algo que nos traz esperança, nos traz alegria, saber tudo aquilo que Jesus sofreu por nós. Claro que a gente fica triste porque foi por culpa nossa, mas a alegria de saber que Jesus nos salvou, nos traz esperança. Meditar a paixão de Cristo. Todo ano, não só na Quaresma, não só na Semana Santa, porque toda missa é a atualização da morte e ressurreição, é uma Páscoa, todas as missas são a Páscoa, essa passagem. Então realmente meditar sobre a paixão e a Via Sacra, que pode ser feita todos os dias, mas se faz de modo especial na sexta-feira, é passar por cada estação, meditando aquilo que aconteceu, aquilo que Jesus fez por você e por mim. É uma riqueza, é um oceano de espiritualidade. Vamos resgatar aquilo que realmente dá certo. O terço, o rosário, a Via Sacra. Não tem que ficar inventando modinha. Vai naquilo que realmente é fonte de graças. E a Via Sacra é. Por isso, a Via Sacra, esse estar acompanhando Jesus, podem pegar uma Via Sacra, eu até aconselho, entre na página do Vaticano, tem aquelas leituras das Vias Sacras
que acontecem lá em Roma, na Sexta-feira Santa, as meditações belíssimas. Outras fontes também que tem, mas também você pode fazer as suas próprias meditações, passar, né? Nesta estação, Jesus encontra a sua mãe. Fecha os olhos, medita. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, olha só, a via sacra dá a indulgência plenária. Olha só, a gente pode ter uma indulgência plenária por dia, que você pode oferecer para você mesmo, ou para uma alma do purgatório. E é plenária, significa que tira todas as penas. E essa alma pode ir para o céu, imagina? E a via sacra tem, claro que você tem que ter aquelas condições da confissão, não precisa confissão cada vez que vai fazer a via sacra, mas tem que fazer essa confissão, um pouco antes, um pouco depois, receber a Sagrada Eucaristia, rezar pelo Papa ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria, e a profissão de fé, eu creio. E o que acontece? O piedoso exercício da via sacra, feita, porque são as condições quem coloca a igreja, porque ela que une, ela que tem a chave, ela distribui as graças como quer, e ela põe as condições para que a gente possa realizá-las. Então tem que ser com as 14 estações, pode até ter mais, né, que alguns passam pela, né, a ressurreição, mas tem que ter as 14 estações legitimamente elegidas, certo? Numa igreja, por exemplo. Requer caminhar, a não ser que tem muita gente na igreja, não dá para ir caminhando, mas tem que ter um que caminhe, né? Mas vamos colocar aqui, assim, para que a gente se entenda, que tem que ir cada estação caminhar. A pessoa que não pode, por alguma doença, não está obrigada nesse sentido. Mas o piedoso exercício da via sacra nos dá a indulgência plenária. Vamos resgatar essa oração, essa tradição, esse seguir Jesus nesses momentos, ser uma companhia. Quantos naquela época jogavam coisas, cuspiam, que nós possamos ser aqueles que está lá como bons sirineus que ajudam Jesus a carregar a cruz. Eu estou aqui te acompanhando, Jesus. Eu quero estar aqui do seu lado nesse momento do sofrimento. Realmente é de uma profundidade a via sacra, de um amor, e a pessoa cresce e cresce muito espiritualmente. É um caminho de santidade, é um caminho de graça de Deus. Então que Nossa Senhora, unidos a ela, possamos realmente unir o nosso coração ao Sagrado Coração de Jesus. Rezar unidos num só coração. Que assim seja. Bênção com a relíquia de Santa Faustina. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, medianeira de todas as graças. Pedir ao Beato Miguel, a São João Paulo II, que peçam a Jesus Cristo por você e por mim, que possamos ser um só coração, unidos ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.